Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e amigas, alunos e alunas. Professor Eduardo Teixeira de Filosofia. Nós vamos tratar hoje então sobre o contrato, né? A teoria contratualista em filosofia. Convido você a vir comigo para mais esta aula de filosofia, ok? Então vamos lá entender um pouquinho dos filósofos contratualistas. Lembrando que é interessante que você preste atenção na aula, que você repasse a aula, que você anote os termos aí que serão utilizados na aula, porque o seu formulário ele estará repleto de perguntas e respostas que são o termo da nossa aula. Beleza? Então, vamos iniciar então mais uma aula de filosofia, tá? Como surgiu o Estado, né? Os contratualistas. Qual que é o objetivo dessa aula? Questionar o papel social do Estado e das leis. O homem como ser político. Então, para se organizar, nós vamos dividir em duas essa aula. Essa dessa semana, que nós vamos falar de contratualismo, e da próxima semana, que nós vamos falar do Estado em Marx. Ok? Palavra-chave, política, Estado. Eu sei que muita gente tem um preconceito, que não gosta de política, mas política é o mal necessário, né, gente? Política é o mal necessário, porque é através da política que nós temos a organização do Estado na sociedade moderna, ok? Então, como surgiu o Estado? Como surgiram os contratualistas? Vamos ver o conceito aqui de Marcondes, né? Segundo Marcondes e Japiaçu, trata-se de conjunto organizado de diferentes instituições políticas, jurídicas, policiais, administrativas, econômica, entre outras regidas por um governo autônomo e dentro de um território próprio e independente. Já de acordo com Abdenagro, uma organização jurídica geralmente coercitiva e determinada de comunidade. Abdenagro recorda também que o uso da palavra Estado se deve a Maquiavel. Então, Maquiavel aí é um dos precursores aí do nome da palavra Estado. Vamos fazer uma interpretação de texto aqui. Nós temos aqui em primeiro momento que é o conjunto organizado de diferentes instituições. E aí ele divide políticas, né, que é aquela que vai trabalhar na esfera administrativa, organização, que vai trabalhar os conceitos, trazer empresas, gerar emprego. Policiais, que é aquela que, de acordo com a Abdenagro, terá o poder coercitivo, né? O poder de polícia é o poder de coerção, né? Toda a sociedade organizada, ela precisa ter esse poder coercitivo, porque o homem não pode viver naquela teoria ainda da lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Quando o homem estava no seu estado natural, ele assim vivia, olho por olho, dente por dente, e nesse estado natural, na lei de Talião, as pessoas resolviam seus problemas com a própria mão, né? Então, imagine essa situação aqui. Eu, Eduardo, tenho rixa com alguém de uma outra família, vamos pegar a família Teixeira e a Silva, e aí o Eduardo da família Teixeira vai e mata alguém da família Silva. Aí o que acontece? No estado natural, os homens, para se vingar daquele ato daquela morte, daquele ato de morte cometido pelo Eduardo, alguém da família Silva vai e mata alguém da família Teixeira. E aí ficava isso sucessivamente, um matando o outro, um derrubando o outro, para se vingar daqueles atos. Então,
Isso era uma regra que não acabava nunca, porque teria sempre algum motivo para se vingar dos outros. Então, por isso que o Estado ele exerce sobre o cidadão o poder do político. A administrativa, porque ele é quem vai administrar, além da ordem social, ele que vai organizar, né? Onde ficarão os hospitais, as escolas, as delegacias, né? Qual que é a função de cada um dentro do Estado e economicamente, porque ele tem que fazer girar a economia, né? Ele tem que ditar o ritmo da economia para que o país ou para que a cidade ou até mesmo o Estado possa haver um crescimento econômico aí. E nós vimos que todas essas regras são regidas dentro de um território, né? E um território esse que é próprio e independente. Então, essa é a interpretação daquilo que Marcondes e Japiaçu relatou aí, tá bom? Então, essa é uma das assertivas, né? Então, eu convido a vocês sempre a entender o que está escrito dentro de interpretação de um texto é uma das coisas mais importantes para se resolver um questionário, para se resolver uma questão e também para não correr o risco, né, de entender as coisas erradas no seio da sociedade. Lembra dessa forma coercitiva, tá, gente? Porque o Estado, ele exerce mesmo esse poder coercitivo. Então, quem pode corrigir, quem pode aplicar medidas de correção, né, até medidas duras, somente esse é o papel de Estado. Vamos mais um exemplo. Nesse exemplo que eu dei ali na lei do Talião, que eu brinquei um pouquinho com vocês, imagine essa situação que na sociedade contratualista, na sociedade organizada, cabe ao Estado o exercício do poder de polícia, né? E então o Estado, o Eduardo Teixeira matou alguém da família Silva, tá? Então, em onde que se encaixa no Estado organizado hoje? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de 1 a 6 anos, né, se for homicídio simples, ou se for qualificado, de 12 a 30 anos. Então, quem que irá agir? A polícia conhece a autoria, existiu a materialidade num tempo, num espaço, num lugar. Então, ela, numa ordem de prisão expedida pelo juiz, no Estado organizado, ela vai lá e prende o Eduardo e guarda ele para ser condenado por um júri devidamente instituído pelo Estado. Você parou para pensar por que e como o Estado nasceu? Você tem uma hipótese sobre isso? Então, fica aí duas perguntas para vocês pensarem. Como nasceu o Estado? Qual que é a hipótese de nascimento ou de criação do Estado? É bom, nesta idade que nós estamos, no terceiro ano do ensino médio, que nós começamos a nos preocupar com algumas coisas, né? Não somente viver numa sociedade onde as regras são ditadas sem que a gente pense no porquê daquelas regras, ok? Vamos lá. Então, no contratualismo, né? O modelo teórico cujo objetivo é explicar a organização do indivíduo através de um contrato em sociedade governada por Estado, o qual cria leis, né? Thomas Hobbes falou um dos primeiros filósofos contratalistas, falou isso em 1588 a 1679, que é essa data de nascimento e morte dele.
John Locke também tratou sobre essa problemática, e Jean-Jacques Rousseau, um dos 3 filósofos precursores aí da teoria contratalista. É claro que na idade moderna, hoje, nós vamos ter outros filósofos aí falando sobre isso, tá bom? Thomas Hobbes, vamos falar um pouquinho desse. Então, ele é um filósofo teórico político inglês, né? Escreveu o livro do Cidadão Leviatã, Homo Homini Lupus, né? Guerra de Todos contra Todos, e Contrato para a Criação do Soberano, né? Garantia da Vida. Então, essas são as obras que, se você se interessar em ler, para se aprofundar mais um pouquinho da teoria contratalista de Thomas Hobbes, são essas obras que eu indico para vocês hoje. John Locke, filósofo inglês, né, segundo tratado sobre o governo. O Estado natural, pacífico, mas não há juízo. Direito à liberdade. Vida e propriedade. Contrato e passagem para a sociedade civil, para a garantia dos direitos naturais. Então, se a gente lembrar das nossas aulas de sociologia que a gente está vendo lá em Cidadania, e fizer uma ligação aqui com essa aula de filosofia, nós vamos entender, né? Nós vamos entender um pouquinho a base do Tratado Internacional de Direitos Humanos, né? Que fala sobre a liberdade, a vida, o direito, até o próprio direito de propriedade, né? Que está engajado dentro lá dos direitos civis, né? Direito da pessoa, da proteção, né? O homem, no seu estado natural, ele invadia, ele guerreava as terras, ele adentrava, maculava a propriedade de outro, tomava. Aqui não, dentro de um estado contratualista organizado, há proteção, então, desses critérios, né? E que foram tratados aí por John Locke. Rousseau, né? Algumas obras dele, do contrato social, o estado natural, bom selvagem, surgimento da propriedade privada, zero local, passagem do estado de natureza para o estado civil, garantir os direitos à liberdade e civil. Rousseau é um tipo de filósofo que ele tratava que o homem é bom no seu estado natural, né? E que o Estado o corrompe ele, né? Mas que precisa de um Estado para organizar aquela selvageridade do homem, né? Aí é onde que ele escreve a passagem do estado de natureza para o estado civil. Para quê? Para garantir direitos e liberdades civis, né? Para que o homem não invada o espaço do outro. Para que o homem não venha aí tirar, então, do outro os direitos que são garantidos. Então, nós temos ali Hobbes, Locke e Rousseau. No estado da natureza, Thomas Hobbes destaca que no estado da natureza o homem vive em guerra, né? Então é uma guerra de todos contra todos. Então pega aquele exemplo que eu dei lá da família Teixeira e da família Silva, que vocês vão entender muito bem o que eu disse. John Locke diz que no estado da natureza não há juízes. Então, se não há juízes, não tem como mediar conflito, né? Conflito só gera conflito, não há mediações. Rousseau, o homem é bom, mas a propriedade o corrompeu, né? O homem é bom no seu estado natural, mas a propriedade o corrompeu. Tem que o homem se corrompe em sociedade. Aí nós vamos da criação do Estado, passagem para o Estado civil. Hobbes diz que nessa passagem para o Estado civil,
O Estado tem a função de garantir a vida e evitar a mútua destruição. Dentro daquilo que eu falei, guerra de um por um outro, guerra sobre guerra, e, na verdade, a função específica do Estado é garantir a vida e evitar a mútua destruição, né? A gente consegue entender isso daí quando nós assistimos alguns filmes como Troia, Espartacus, 300, que é uma nação se intentando junto com a outra, tentando entrar dentro da outra para conquistar, e aí gera muitas mortes, gera muitas guerras. Então, a função do Estado para Hobbes é garantir a vida e evitar essa muita destruição. Para Luke, é garantir os direitos naturais. O que são os direitos naturais para ele? Vida, liberdade e propriedade. Então, o homem, em seu estado natural, ele possui aí o direito à vida. E quando ele vive no estado da natureza, como diz ali Thomas Hobbes, a tendência é que ele se destrua. A tendência é que não haja o respeito pela vida, pela liberdade e pela propriedade. Você vai me dizer, mas professor, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas são corruptas, são isso, são aquilo. Mas para esses tipos de crime, há lei, né? Como nós dissemos lá no comecinho da aula, né? Que a função dentro de um Estado contratual é a criação de leis, regras, normas que regrem a vida das pessoas, né? Que regrem a vida das pessoas. E essas leis, normas, regras, seja elas éticas, morais ou legais, elas existirão para limitar o comportamento das pessoas, entendeu? Pode alguém se perder no meio do caminho? Sim, mas para isso existe o Estado que exerce o poder coercitivo. E para Rousseau, né, o homem na criação do Estado, né, para passar de direito civil, visa garantir a liberdade e direitos civis. Né? Aí algumas sugestões de livros, né, para a gente. Então, nessa primeira aula, nós passamos aqui dentro de alguns contratualistas, aí, que irão nos ditar conceitos, né, vão nos ditar conceito e que vai nos mostrar aí o homem esses contratualistas trarão a concepção do que é o Estado e qual é a função específica do Estado. Então, nós temos hoje que é assim, a organização estatal, ela existe para trazer ao homem, segundo Rousseau, Hobbes e Locke, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? São 3 pilares aí da nossa Constituição brasileira hoje. Então, vocês percebam que as coisas elas não são simplesmente jogadas. As teorias que foram ditadas há séculos atrás, elas são devidamente utilizadas até hoje. Se nós olharmos para dentro da nossa Constituição brasileira, nós vamos entender que o Estado brasileiro é soberano. O que é soberano? Dentro do seu território, todas as decisões que serão tomadas serão de competência única e exclusivamente no Estado brasileiro. Sem querer entrar no mérito de CPI, de certo ou de errado, no depoimento ontem do Pazuello,
ele disse que o Brasil é soberano, ele não precisa acompanhar a Organização Mundial da Saúde. Por que que ele disse isso? Porque é exatamente assim que funciona. O Brasil, dentro do seu estado, do seu território, ele pode ditar as regras, É claro que as orientações da Organização Mundial de Saúde são muito importantes no papel de toda a sociedade, assim como outras organizações mundiais, em qual o Brasil faz parte, elas existem para traçar no mundo uma linha de como se falar, de como se interpretar uma regra, uma lei, uma norma, ou como mediar conflitos em esfera mundial, né? Para que no mundo haja uma linguagem, ou uma linguagem universal, né? Para que todas as nações possam viver em harmonia, então. Então, função específica do Estado, proteção à vida, à propriedade e aos direitos civis aí. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, então, do Estado em Marx e vamos nos aprofundar mais no termo. E lembra, você é uma peça, uma ferramenta importante como figura de Estado. O cidadão é uma figura muito importante dentro do Estado, porque é ele quem exerce esses direitos e é ele quem deve exigir a função específica do Estado, que a função específica do Estado seja tratada com seriedade pelos seus governantes. Ok? Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos!